Eu comecei a desenhar cedo, assim, com 16 anos eu comecei a fazer história em quadrinho em meio de protesto e colaborei com algumas publicações, assim, na segunda metade da década de 70. Mas comecei a pintar mais regularmente quando eu vi uma exposição do Guston em 81, que tinha essa questão desse desenho meio de comics, que era uma coisa que eu gostava, uma pintura sofisticada, mas existia também um ponto de simpatia, alguma pulsação política que existia ali, que de alguma forma batia com a nossa situação aqui no Brasil, assim. Em 85, eu com um grupo de amigos que tinham estudado no mesmo colégio que eu, nós formamos um grupo que foi esse grupo Casa 7 e fizemos algumas exposições em museus, assim, no grupo. E depois nós participamos da Bienal. Então, as grandes influências eram o Philip Guston e Transvanguarda, o neoexpressionismo e tal, estrangeiro, né? Mas eu acho que a gente teve uma decepção depois que nós começamos a perceber que a gente ficou numa situação provinciana em relação à arte produzida fora do Brasil. A gente começou a entender que a gente precisava de outras estratégias, artisticamente falando e também politicamente falando. Nessa época houve uma revisão da arte brasileira produzida nos anos 50, 60, ou seja, concretismo e neoconcretismo. E isso foi importante como uma referência para a gente nessa época. E eu conheci a Mira Schendel e o Willis de Castro nessa época também, o que foi muito importante para o meu trabalho. Era uma pintura meio que desaguava no espaço, digamos assim. E esse desdobramento do plano numa coisa tridimensional parece que era alguma coisa importante para a arte brasileira, como singularidade perante a arte moderna europeia. A questão da fronteira, dos limites e das bordas, assim, tudo isso se relaciona com uma ideia básica, assim, que eu tenho no meu trabalho. Eu acho que o limite e essa forma que é meio desfeita, que se desfaz, assim, isso é uma coisa que sempre me interessou, assim. Esses trabalhos, embora eles se relacionem no espaço de fora, real, né? Você põe um quadro, põe uma escultura e eles têm uma relação, eles têm uma interioridade, assim, todos têm uma interioridade, né? E acho que, de alguma forma, a linha do horizonte puxa por essa coisa meio interior, de algum jeito, porque ela tem esse momento onde o limite entre uma área e outra da pintura se encostam, né? Onde termina uma coisa e começa outra, né? Esse limite, na verdade, é o que me interessa mais, assim. Nesse grupo de trabalhos que eu fiz para Lev Gorvy, eu tentei expandir um pouco essa questão do interior das formas e das coisas. Então, como se esparramar esse interior e deixar ele um pouco mais visível externamente, assim. Alguns quadros eu fiz meio baseado em guaches. E, ao mesmo tempo, eu também fiz um grupo de esculturas no chão e que tem essas dobraduras e essa situação espacial que sempre é meio precária, sempre meio se desfazendo, né? Essa forma minha. E junto com esse trabalho, tem esse outro grupo de trabalhos também de pinturas também menores que conversam muito com essas outras peças de parede, porque são um pouco objetos, né? Que elas também formam um ritmo e tem uma relação entre elas muito forte, assim, né? Então, embora sejam feitas uma a uma, essas peças também têm uma sequência em outras. O que eu gosto de fazer é trabalhar com essa materialidade, é como minha vontade se relaciona com a matéria, como meu desejo se relaciona com a matéria, essa frequência, que pode ser uma coisa líquida ou pode ser uma coisa mais sólida. Enfim, acho que é isso que é minha vontade de fazer arte, né? Esse embate com essas materialidades, né?